Tito 2, e vamos ler o versículo 9 ao versículo 10. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ordenarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então nós temos tido esta oportunidade de ler esta carta, esta epístola que Paulo escreveu a Tito. Tito que estava a cuidar daquela igreja em Creta. E nós vemos aqui, ao lermos este capítulo 2, que temos estado a estudar nas últimas semanas, nós vemos esse contraste muito evidente entre aquilo que estava a ser demonstrado no capítulo 1, aquilo que Paulo instruía Tito, que precisava de ser corrigido, precisava de ser exortado. E nós vemos que havia muitos cristãos, que se diziam cristãos, e que estavam a contradizer através das suas obras, através das suas vidas. E nós vemos em Tito 1, no versículo 10 e 11, que havia desordenados, faladores vãos e enganadores, e homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Nós vimos também que confessavam que conheciam a Deus, mas negavam-no com as obras. Eram abomináveis e desobedientes. Eram reprovados, portanto, para toda a boa obra. Nós aqui no capítulo 2 temos vindo a estudar aquele padrão que está a ser estabelecido para os cristãos em Creta, mas que nós precisamos transpor também para nós hoje. De que forma nos estamos a conformar com este padrão. E no capítulo 2, então, vemos como os crentes em Creta precisavam de se tornar padrão, precisavam de se tornar dignos de imitação no seu proceder, precisavam ter um viver de acordo com a doutrina que estava a ser ensinada. E quer sejam velhos, quer sejam jovens, sejam líderes ou servos, todos precisam de buscar e viver essa forma digna do Evangelho com que foram alcançados. Isso para que a palavra de Deus não seja blasfemada e a vida de cristãos íntegros então, embeleza e traz esse adorno à doutrina de Deus, o nosso Salvador. E é Ele que merece toda a glória, portanto. E Tito, como líder, ele precisava de afirmar isso, ele precisava de ser exemplo moral, espiritual também, e para poder então ter essa autoridade para demonstrar os outros cristãos que estava a liderar ali naquela ilha. E ele precisava então de demonstrar os outros e com integridade e de uma forma irrepreensível estar verdadeiramente comprometido com o ensino da sã doutrina. E ele precisava de ser irrepreensível para que não pudesse haver nenhuma acusação. É isso que nós temos visto nestas últimas semanas ao estudarmos os versículos iniciais desta epístola, deste capítulo 2. E estamos agora então a continuar este estudo. E precisamos ser confrontados com a verdade da palavra, da Escritura, assim como Creta naquele ano, naquele momento que estavam a iniciar aqueles ministérios, aquele trabalho, qual estava a ser liderado por Tito, precisavam de ser confrontados também com a verdade. E era evidente, então, esse contraste entre o padrão ensinado pela palavra de Deus e aquilo que caracterizava tipicamente o povo em Creta. E eram caracterizados por mentira, por ganância, por engano, e isso estava a influenciar também a igreja de alguma forma. Havia ali já falsos mestres, através do seu testemunho, que diziam conhecer a Deus, mas pelo ensino falso, pela sua conduta reprovável, difamavam a palavra de Deus. E estavam a perverter casas inteiras. E é isso que Paulo está a advertir, Tito está a exortar para que seja corrigido. Isso precisava de ser confrontado e precisavam de ser também reprovados. Então, no seguimento ainda desta instrução inicial, que vemos em Tito 2:1, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Esta sã doutrina que está a ser afirmada, que está a ser ensinada, ela precisa de ser prática. E Paulo afirma essa importância de exortar os servos para que a doutrina de Deus fosse adornada por meio desse testemunho e por meio do seu procedimento. E temos visto como a palavra de Deus deve nos guiar em tudo aquilo que fazemos
em tudo aquilo que dizemos também. E precisamos de fazer isso para que o nome do Senhor Jesus não seja também blasfemado. Se nós nos identificamos com Cristo, nós precisamos de facto de viver de andar como Ele andou. E isso nós encontramos na Sua palavra. Essa direção para as nossas vidas nós vamos encontrar através do estudo da Sua palavra. Então, nesta área do trabalho, nós hoje aqui precisamos também reconhecer e nos submeter a este padrão que é deixado nas Escrituras. Naquele contexto, era um contexto diferente, é verdade. Muitos eram escravizados, era um contexto em que ainda existia a escravatura, mas os princípios são amplamente aplicáveis a nós hoje. Uma relação também empregado-empregador, seja num contexto empresarial, seja num contexto mais de prestação de serviço, alguém que trabalhe por conta própria. Estes serviços que nós prestamos, nós precisamos ter essa atitude de servo também, porque nós precisamos não somente servir uns aos outros, mas nós servimos ao nosso Deus, ao nosso Senhor. E se estamos a servir então a alguém, vamos lembrar estes princípios e podemos com as atitudes então fazer esse adorno, trazer esse adorno à doutrina que afirmamos, àquilo que falamos. E se entendemos a doutrina, se entendemos o Evangelho de Cristo, isso vai se refletir no nosso dia-a-dia, na nossa vida prática e nos nossos relacionamentos uns com os outros. Isso vai ser visível na forma como também nos submetemos uns aos outros e como nos submetemos à palavra de Deus. Então, o primeiro ponto que nos é trazido aqui por Paulo, quanto aos servos, sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. Esta primeira parte do versículo 9. E o que significa ser submisso, o que significa ser obediente ao seu Senhor. E está aqui de forma muito condensada, mas temos muitos outros textos que nós tivemos algumas semanas a oportunidade de estudar sobre trabalho, sobre serviço, sobre o nosso testemunho no trabalho e vimos uma grande extensão das Escrituras acerca deste assunto. Mas vamos falar sobre alguns destes textos hoje. E na carta que escreveu aos Efésios, o apóstolo Paulo deixou claro que devemos servir em submissão e de boa vontade como a Cristo, não somente como a homens. E eu queria convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias. O texto está aqui projetado, mas podem acompanhar também nas vossas Bíblias em Efésios 6, no versículo 5 e 9. 5 a 9. Quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Nós vemos aqui nesta carta esse princípio estabelecido de submissão, mas também sabermos a quem nós somos submissos em última instância. Nós somos servos do nosso Senhor Deus, do nosso Salvador, e precisamos de ter isso em constante memória na nossa mente. É verdade que devemos submissão àqueles que são autoridade sobre nós, aos nossos patrões, sejam governantes, mas precisamos de entender que a nossa submissão, em última instância, é sempre ao Senhor Jesus. Ele é quem nos comprou, é Ele quem nos salvou, é Ele que nós devemos andar, então, nessa submissão constante. E as vidas de José e de Daniel são exemplos muito claros para todos nós conhecemos, creio, a vida de José, a forma como ele foi levado para o Egito como escravo, mas também o que aconteceu com Daniel, como ele foi levado desde a sua nação e como ele foi colocado a servir reis, a servir autoridades que de facto se destacavam na época, mas como ele
abençoado pelo Senhor, cuidado pelo Senhor. Ele foi, de facto, usado para abençoar não só o seu Senhor, mas a muitos que o rodeavam. E nós podemos ver, apesar de ser um contexto de impiedade, eram nações que não temiam ao Senhor. Eram governadores, eram reis que não serviam ao Deus vivo. Mas ainda assim eles foram usados e puderam levar essa bênção, a presença do Senhor, e ser usados como testemunhas vivas naqueles locais. E o Senhor pode nos abençoar com a sua presença. E, inclusivamente, Ele vai abençoar aqueles a quem servimos, se andarmos de forma íntegra, se andarmos com fidelidade a Ele. Então, como cristãos, temos essa responsabilidade de nos submetermos a autoridades que não amam ao Senhor. E muitos dos nossos chefes não temem ao Senhor, não o conhecem, ou, tendo-o conhecido, tendo ouvido sobre Ele, não se submetem à sua autoridade. Mas ainda assim nós podemos demonstrar essa submissão, na medida que, se nos é pedido algo que não é pecado, que não ofenda ao Senhor, então nós vamos fazer, vamos submeter, vamos fazer aquilo para agradar. Então, mas sabemos que muitas das vezes o facto de estarmos a servir pessoas ímpias nos será solicitado também que pequemos, e aí nós precisamos de declarar, precisamos de confirmar aquilo que de facto nós somos. Nós somos servos do Deus vivo e precisamos de temer mais ao Senhor do que aqueles a quem servimos aqui na terra. E foi isso que aconteceu com José também, foi isso que aconteceu com Daniel. Em determinados momentos precisamos de saber quem é o nosso juiz, o nosso Deus. É Ele que precisamos de temer. E em Gênesis 39, não está projetado, mas se os irmãos quiserem abrir nas vossas Bíblias, em Gênesis 39, demonstra como o Senhor estava com José. Gênesis 39, vou ler no versículo 2. O Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos, e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. Quem conhece a história de José sabe o que aconteceu a seguir, como ele foi injustamente condenado, como ele foi injustamente colocado na prisão. Mas essa fidelidade ao Senhor abençoou a vida daquele homem egípcio. E esse testemunho de fidelidade ao seu Senhor, que refletia a submissão de José ao nosso Deus. Isso serviu de testemunho e de bênção também para aquele egípcio. E se servirmos somente a homens, nosso galardão vai ser passageiro e pode até nem ser garantido. A recompensa que José recebeu foi injustiça naquele caso. Mas ele sabia em quem ele podia confiar, ele sabia o Deus que tinha. Ele sabia que Deus tem um propósito para todas as coisas. Ele mais tarde pôde reconhecer esse propósito maior que o Senhor tinha para a sua vida. E muitas das vezes, pelo bem que fazemos, vamos colher inveja, seja de colegas, seja de patrões. Vamos colher contendas, confusão. E aí nós precisamos focar as nossas mentes naquilo a quem estamos a servir. Nós não estamos somente a servir homens como nós estamos a servir ao nosso Deus. E a recompensa, ela virá. A recompensa da nossa fidelidade ao Senhor, ao nosso Deus, ela virá. Ninguém a pode roubar. E ela é eterna. Nós teremos toda a eternidade para usufruir dela, na presença do Senhor. Ainda em relação a esta submissão, esta obediência que nós devemos aos nossos superiores, sejam chefes, sejam autoridades que estejam sobre nós, seja a quem estamos a servir, nós precisamos de, uma vez mais, relembrar que ela não é incondicional.
Haverá momentos em que esta submissão terá que ser colocada em causa, terá que ser desobedecida, se ela nos for colocar contra o nosso Deus. E nós devemos nos submeter primeiramente ao nosso Deus, porque se for algo ímpio, algo pecaminoso, aquilo que nos solicitam, nós precisamos dizer que não vamos fazer e que isso vai contra o nosso Deus. Vai contra os princípios que nos guiam, contra os princípios que nos são ensinados pela sua palavra. E nós precisamos nos afirmar aí. Precisamos reafirmar o nosso compromisso, ainda que venhamos a sofrer as consequências. Nós precisamos reafirmar que o nosso compromisso maior é com o nosso Deus. E havendo alguma consequência para a nossa desobediência, nós precisamos de aguardar com esperança, com paciência, mas ainda assim com uma atitude de alegria, de submissão ao nosso Deus. Ele sabe o que vai acontecer, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que nos sucede de mal, que nós aparentemente temos como algo, no momento olhamos e parece algo mal que nos está a suceder, mas o Senhor sabe o que isso produz em nós, o Senhor sabe o que isso produz naqueles que estão ao nosso redor, a observar também. E o apóstolo Pedro, ele deixou o seu exemplo quando foi confrontado pelo sumo sacerdote. Ele deixou esse exemplo. E em Atos 5, no versículo 28 a 29, vemos como ele fez essa declaração. E ao ser expressamente ordenado que não ensinassem no nome do Senhor Jesus Cristo, eles ainda assim encheram Jerusalém dessa doutrina, do ensino do Evangelho de Jesus Cristo, que havia ressuscitado. E foram acusados de quererem lançar o sangue de Jesus sobre aqueles que estavam ali no Sinédrio, sobre aqueles que tinham decidido a morte de Jesus, aqueles que tinham pedido a morte de Jesus. Quando confrontado pelo sumo sacerdote, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E estas palavras devem estar na nossa mente, devem estar bem vivas, para que, quando confrontados com uma situação, com um pedido que nos levasse a pecar, nós precisamos ter estas palavras na nossa boca, para que saiam com firmeza, para que saiam com confiança também, que o Senhor sabe o que irá acontecer e que Ele mesmo poderá recompensar, ainda que tenhamos que sofrer consequências na carne, ainda que tenhamos que sofrer consequências materiais. Mais importa obedecermos a Deus do que aos homens. Ele mais tarde, Pedro, na sua epístola, é este texto que está aqui transcrito também, na sua primeira epístola, no capítulo 2, o versículo 18 ao 22. Ele apresentou este mesmo princípio, também esse desejo dele, aquilo que ele agiu também, ver que se possam submeter também os servos aos seus senhores, às autoridades sobre as quais estão sujeitas. E ele lembrou o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que não pecou, mas ele decidiu se entregar a si mesmo por nós, para morrer, para levar sobre si a consequência do nosso pecado. Ele que era justo, tomou a consequência daqueles que eram injustos. E ele deu esse exemplo de sofrer calado, de sofrer sem revidar, sem pecar através de palavras, através de ofensas. Ele deu esse exemplo. E nós precisamos lembrar este texto também. Então, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18 ao 22, diz assim: servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porque para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, se precisarmos de sofrer, seja por amor a Cristo, seja não por
termos pecado e estarmos a colher o fruto a consequência das nossas escolhas, mas que seja por amor a Cristo, seja por temor ao nosso Senhor, seja para não pecarmos. Então estarmos dispostos a sofrer na carne, a sofrer de forma material também. E devemos prosseguir então numa atitude de submissão e gratidão a Deus, ainda que seja necessário sofrermos por desobedecermos a uma autoridade, desde que isso seja por motivo da nossa consciência para com Deus. E precisamos lembrar do exemplo de Jesus Cristo, da forma como ele sofreu, sendo acusado injustamente, mas com um propósito. Não nos vamos dispor a sofrer por sofrer, vamos nos dispor a sofrer pela causa de Cristo, pelo nosso Senhor. E para isso precisamos de professar com palavras a nossa fé, precisamos professar com palavras a razão das nossas escolhas. Isso muitas vezes são oportunidades de nós demonstrarmos aquilo que mais realmente importa para nós, de afirmarmos a nossa fé e assim influenciarmos os outros nesse entendimento mais precioso que a nossa vida, mais precioso do que a vida terrena aqui. É o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, é a nossa vida eterna, a forma como nós iremos passar por toda a eternidade com Ele. Nós precisamos também temer mais a Deus do que as consequências que os homens nos possam fazer sofrer. E o próprio Jesus, Ele deixou na sua palavra escrito: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Isto está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10. Nós precisamos temer ao Senhor. E as nossas ações, as nossas palavras, elas vão demonstrar a quem nós tememos verdadeiramente. Se é o nosso Deus, se é homens como nós. A segunda parte deste versículo de Tito 2, voltando de novo à epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, o versículo 9, a segunda parte diz-nos: dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. E é o princípio de sermos agradáveis no nosso proceder, nas nossas palavras, sermos agradáveis àqueles a quem estamos a servir. Não vamos buscar conflito, não vamos buscar andar numa atitude de rebeldia, somente porque servimos ao Senhor, então vou contrariar em tudo o meu chefe, vou contrariar em tudo aquilo que... Só porque ele não é crente, não é isso. E nós precisamos de agradar, precisamos de servir de uma forma agradável, de uma forma fiel e sem sermos respondões, sem sermos desagradáveis nas palavras, sem retrucarmos, sem estarmos a contrariar e a entrar em discussões desnecessárias, em discussões vãs. E este princípio então de sermos agradável é buscarmos o bem daquele a quem servimos, é buscarmos amar, é buscarmos servir. Essa atitude de cooperação, essa atitude de disposição em cumprir essas responsabilidades e sermos em tudo agradáveis. Não vamos então ter essa atitude rebelde de argumentar tudo aquilo que nos é pedido, tentarmos negociar, tentarmos fazer de outro jeito, mas fazer aquilo que nos pedem de facto, de forma que seja agradável a nossa convivência. E é um contexto diferente, mas eu trouxe dois textos aqui, em Filipenses e na Epístola aos Filipenses e na primeira Epístola aos Coríntios, que eu gostaria de ler. O contexto é um contexto da igreja, um contexto de irmãos, um contexto de irmãos em Cristo, mas é útil para nós entendermos a forma como Paulo ele advertia os irmãos, como ele ensinava pelo seu próprio testemunho, pelo seu próprio exemplo e como ele desejava ver essa união na igreja. Mas esse mesmo princípio de se despojar de si mesmo, de estar disposto a sair penalizado por amor a outros, para que outros reconheçam o Evangelho, reconheçam a salvação que Cristo dá. Ele deve-se aplicar também noutros relacionamentos.
Pois nós devemos buscar amar ao próximo mais do que a nós mesmos. E esse princípio deve existir nos nossos relacionamentos. Então, em Filipenses 2, versículo 13 e 4, dizem assim: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E ainda em 1 Coríntios, o capítulo 10, o versículo 31 ao 33. Eu transcrevi aí apenas o 33, mas queria ler estes 3 versículos. Porque essa é a nossa motivação. Tudo aquilo que fazemos, façamos para a glória de Deus. Fazei todas as coisas para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, nós vamos ser agradáveis na forma do nosso proceder, se queremos ter um testemunho coerente com a mensagem do Evangelho que pregamos, com a mensagem do Evangelho que queremos anunciar e que queremos que outros conheçam. Nós precisamos ter essa postura agradável, essa disposição em servir, essa disposição em buscar o interesse dos outros. E não uma atitude egoísta, somente eu é que sei, somente eu é que importo, somente os meus interesses é que importam. Nós precisamos estar disponíveis para abrir mão daquilo que é nosso direito, muitas vezes, e dispor-nos em servir. Ainda no livro de Daniel, voltando de novo ao exemplo de Daniel, já falámos sobre José, mas agora no livro de Daniel, nós vemos como ele se distinguiu entre aqueles que estavam a ser preparados para governar. Então, em Daniel 6, versículo 3, diz assim: O mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam a ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nenhum erro nem culpa. Esta inculpabilidade, esta integridade com que Daniel vivia, que era de testemunho para todos aqueles que estavam ao seu redor, e o fez ganhar a confiança daqueles reis, aqueles vários reis que ele foi servindo ao longo da sua vida, e nós vemos como lhe era confiada grande parte do reino. Mas é verdade, isso acabou por gerar inveja, acabou por gerar esses sentimentos de revolta, e quiseram traí-lo, quiseram estragar todo o seu ministério, mas não conseguiam encontrar uma única forma de o acusar, pela integridade com que ele vivia, pela forma como ele era fiel. E isso deve caracterizar também a nós cristãos hoje, nos nossos trabalhos, seja no nosso relacionamento com patrões, com chefes, seja no nosso relacionamento com colegas. Que haja uma integridade que adorna o nosso testemunho daquilo que Cristo faz em nós, da obra de Cristo, que nos tem transformado, que nos tem moldado. Nós vemos como este testemunho, esta integridade, levaram aquele rei, o rei Dario, a reconhecer o senhorio de Deus em todas as coisas. Ele que era rei daquele grande império e agora estava a reconhecer o senhorio de Deus acima de tudo. No versículo 20 do capítulo 6 de Daniel, podemos ler: O rei Dario, chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei,
não cometi delito algum. Mesmo após ter sido lançado àqueles leões, nós vemos aqui uma atitude que não busca a vingança, não busca se vingar daquele rei que havia assinado aquele decreto. Não vemos uma atitude de buscar fazer justiça com as suas próprias mãos, agora que tinha sido liberto pelo Senhor. Mas não, quando se dirige ao rei, ele usa essas palavras: ó rei, vive eternamente. E muito possivelmente ele já teria tido várias oportunidades de, através de palavras e não somente pelo seu procedimento, anunciar a sua esperança em Deus, no Deus vivo, no Deus verdadeiro. E já tinha tido muitas oportunidades, com certeza, de afirmar a sua fé e em como se submetia a esse Deus, ao Deus de todas as coisas, ao Senhor de todas as coisas. E se não fosse através desse testemunho, possivelmente aquele rei, que era de uma nação ímpia, não era da nação de Judá, e muito provavelmente ele muito dificilmente teria ouvido falar do Senhor. Mas através do testemunho de integridade de Daniel, ele se dispôs a conhecer esse Deus e a reconhecer que Ele é o Senhor de todas as coisas. E nós, como é que temos agido nos nossos meios de trabalho? Será que temos deixado este bom aroma de Cristo também? Este bom aroma daquilo que Cristo, desta obra que Cristo tem feito nas nossas vidas? Temos deixado esse aroma exalar e atrair outros a Cristo? Ou temos dado um péssimo testemunho da obra de Cristo? E como aqueles contra os quais Paulo advertiu no capítulo 1, apesar de proclamarem que conhecem Deus, através das suas obras o negam. Nós precisamos de nos confrontar, precisamos de pensar a forma como temos vivido, a forma como temos dirigido palavras aos nossos colegas, aos nossos patrões, aos nossos chefes, e que oportunidades nós temos usufruído e aproveitado de facto. Precisamos de nos confrontar e, através do nosso testemunho, através do nosso trabalho, nós podemos proporcionar essas oportunidades de apresentar o nosso bom Deus. E ao olharmos então o nosso trabalho sob essa perspectiva de Deus, sob essa perspectiva eterna, qualquer insatisfação que venhamos a ter, seja por falta de reconhecimento, seja por inveja com colegas, seja pelo ambiente muitas vezes destrutivo, muitas vezes com conversas ímpias, como é que nós temos reagido? Nós temos escondido a nossa fé, ou temos usado essas oportunidades para falar a verdade e confrontar os outros com a verdade? Precisamos de olhar de facto para o nosso procedimento, para o nosso agir, a forma como temos agido e mudar enquanto é tempo, confrontados pela sua palavra, confrontados pela mensagem do Evangelho, aquilo que outros homens de Deus fizeram também ao longo da história e que está registrado nas Escrituras. Precisamos de corrigir o nosso proceder também. Nosso objetivo deve ser transmitir graça, edificação, promover essa imagem e o caráter de Cristo e que isso seja evidenciado. Às vezes vamos precisar de calar a nossa boca, é verdade. Especialmente quando estamos com dificuldades em dominar a nossa língua, para que não haja murmuração ou reclamação, para que não haja impureza, estultícia, maldicência, não haja discussões vãs que não levam a lado nenhum. Mas nós precisamos de abrir a nossa boca para proclamar a verdade. Precisamos de abrir a nossa boca para falar aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que traz glória ao nosso Deus. O livro de Provérbios fala-nos em vários aspectos acerca da sabedoria, acerca do domínio da nossa língua, da nossa voz, aquilo que sai dos nossos lábios. E um dos textos que eu coloquei aqui em Provérbios 10, o versículo 31 e 32, diz assim: A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. E ainda no Novo Testamento, em Efésios 4, versículo 29,
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E uma advertência também, deixada por Tiago na sua epístola. Se alguém entre vós cuida ser religioso, mas não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Muitas das vezes, através do nosso proceder, é essa a imagem que nós passamos. Com tristeza, mas muitas das vezes é assim que nós agimos. Como simples religiosos. Não dominamos a nossa boca e difamamos a palavra do Senhor muitas das vezes. Precisamos nos arrepender, precisamos de facto corrigir isso. Para que não sejamos identificados como religiosos, vãos religiosos, mas que sejamos de facto identificados como filhos de Deus, resgatados por Cristo. Precisamos de afirmar mais o nosso compromisso com o Senhor Jesus. No versículo 10 de Tito 2, há este outro aspecto de não furtar. Pelo contrário, dar prova de toda a fidelidade. E nós não devemos fazer o nosso trabalho apenas em busca de reconhecimento, em busca de recompensa material. Não devemos também somente trabalhar quando nos estão a observar para evitar uma punição, evitar alguma repreensão, mas devemos ter uma atitude sincera diante do nosso Deus, de temor ao nosso Deus, e devemos lhe servir a Ele com fidelidade. Devemos fazer todas as coisas como para o Senhor. E não devemos, quando nós trabalhamos sem essa integridade, e existe esse ditado português que caracteriza muitas vezes o ambiente empresarial, em que o patrão fora, dia santo na loja. Quantas vezes os trabalhadores, quando os superiores estão fora, abrandam o seu ritmo de trabalho, param de facto de agir conforme deviam. Desculpem. E, de facto, então isso traz essa incoerência no proceder, essa incoerência, de facto, na vida dos cristãos. E queria ler este texto para vocês também. Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses 3, 22 a 24. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança a Cristo. O Senhor estáis servindo. É a Cristo que nós estamos a servir. Em última instância, é a Ele que nós vamos prestar contas. E precisamos de saber que é Ele que irá dar a recompensa também. E Ele vê todas as coisas, Ele observa todas as coisas. Então, não trabalhar com integridade e honestidade quando o nosso superior está ausente, é uma forma de o roubar, é uma forma de defraudar aquele a quem devíamos estar a servir. Estamos a prejudicá-lo, estamos a ser infiéis, seja no tempo que trabalhamos, nas horas que reportamos. Nós precisamos de ser íntegros, de ser fiéis em todas as coisas. Assim como o Daniel não tinha nada que pudessem acusar. Nós, como cristãos, precisamos, no nosso ambiente de trabalho, não ter nada que nos apontem também de infidelidade, algo que nos apontem de falta de integridade. Precisamos ser constantes, íntegros. O Senhor está sempre presente. Isso é algo que precisamos de reconhecer constantemente. Ainda que os nossos superiores não vejam, o Senhor está a ver. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas motivações. Ele sabe aquilo que estamos a buscar. E nesta epístola a Tito,
Nesta Epístola a Tito, no capítulo 1, o versículo 12 e 13, Paulo já havia exortado Tito também. Que uns deles, o seu próprio profeta, disse, isto era uma frase que caracterizava o povo cretense. Diz assim, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. E como cristãos nós não podemos abraçar o mundo. Não podemos abraçar estes ditados populares, estes ditos, estas tradições, aquilo que é comum entre o povo português precisa de ser também retirado. Precisa de ser retirado. Nós não podemos compactuar com essas atitudes. Assim como Tito precisava de corrigir aquela